as crianças saem, os diáconos vão me ajudar fechando as portas. E aí a gente vai ficar com todo cuidado na palavra de Deus. Contente de ter a minha nora hoje. Ela aproveitou aí o final de semana para estar aqui. Deus abençoe você, Priscila. Infelizmente é só um domingo. Eles estão viajando daqui a pouco para Chicago. Mas é muito bom tê-la aqui essa manhã. Mateus capítulo 18, deixa a Bíblia aberta. Eu quero gastar um tempo falando um pouco sobre o que Deus quer de nós, na série que estamos começando hoje. Cada mês em nossa igreja nós falamos de um assunto diferente. Não é? Se você é novo aqui na igreja, você vai notar que a gente sempre tem um assunto diferente para falar. E no mês de início do ano nós falamos sobre fidelidade, nós falamos sobre amor, já ministramos sobre igreja, família e Pentecoste agora. Então nesse ano a gente já cobriu todas essas áreas, não é? Fidelidade, amor, igreja, família e Pentecoste agora. Então todo início de mês a gente começa uma nova série. E hoje eu começo uma nova série importante que vai levar o mês de julho inteiro. E o título dessa mensagem, e eu queria que... Dá uma olhada para mim lá, Charlie, por favor, porque eu coloquei lá. O título da mensagem tem a ver com o caráter cristão. Caráter cristão tem a ver com o que nós somos. Toda vez que eu falo assim, caráter cristão, eu estou falando sobre o que nós somos, da forma que nós vivemos, não só dentro da igreja, mas lá fora também. A gente vive dentro da igreja de uma forma, e essa forma é muito bonita. Quando a gente olha daqui de cima, eu tenho uma visão, uma perspectiva bonita, que eu vejo todos vocês quase ao mesmo tempo. E aqui dentro todo mundo parece santo. Todo mundo está bem comportado, não é? Mas a questão é a seguinte, quando a gente sai amanhã, na nossa casa, com a nossa esposa, com o nosso esposo, os nossos filhos. Eu me lembro da história do menino que veio para o pastor e disse assim, pastor, dá para o meu pai dormir aqui na igreja? Aí o pastor falou, mas por que você quer ele dormir aqui na igreja? Porque aqui na igreja ele é sempre um santo. Mas quando ele vai lá para casa, ele muda. É assim muitas vezes. Dentro da igreja a gente é uma coisa, lá fora a gente é outra. Mas caráter... Foi o pastor Ronaldo que disse que caráter é aquilo que a gente é quando ninguém está olhando. Me lembro quando ele falou isso. Ele definiu caráter, aquilo que a gente é quando ninguém está olhando. E eu gosto dessa definição, mas eu acho que é mais do que isso. Caráter é aquilo que a gente é quando ninguém está olhando e quando também as pessoas estão olhando. É o que a gente é todos os dias. É o nosso dia a dia. Quando as pessoas olham você lá fora, de que forma elas te definem. Quando a gente vai falar agora sobre caráter cristão, a gente está falando sobre o que nós somos dentro da igreja e fora da igreja. No domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Você está em Mateus 18? Vá comigo, por favor, em Mateus 5. Eu queria usar isso como introdução. Quando a gente fala de caráter cristão, talvez como introdução, e eu vou pregar em Mateus 18, eu diria que talvez a gente teria que dizer que caráter cristão tem a ver com a nossa ética, a maneira que a gente fala, a maneira que a gente vive. Mateus capítulo 5, olha o verso 13 até o verso de número 15, vocês conhecem essa passagem. Vocês, Jesus está falando para os discípulos, vocês são o sal da terra. A gente entende que sal é aquilo que traz sabor aos alimentos. Na questão, no tempo de Jesus, sal também tem a ver com preservação. Na época de Jesus não havia refrigeração e todas as coisas eram mantidas, preservadas através do sal. Então, pense no sal como o que muda o sabor dos alimentos, pense no sal como aquilo que preserva, e Jesus está dizendo para nós, vocês são o sal da terra. Ou seja, preste atenção, queridos, Jesus está dizendo que
A responsabilidade do crente é trazer sabor para o mundo que nós vivemos e preservar o mundo que nós vivemos. Você sempre ouve pessoas dizendo assim, vai vir um grande juízo sobre a cidade de São Francisco. E alguém diz assim, por que você diz isso? Porque é uma cidade pecaminosa. Aí alguém diz assim, e porque Deus não poupou Sodoma, Deus também não vai poupar São Francisco. E eu já ouvi alguém falar assim, mas se Deus não destruir São Francisco, Deus tem que pedir perdão a Sodoma. Então, essa é uma palavra muito forte. Primeiro porque Deus faz o que Ele quer, Ele não tem que pedir perdão a ninguém. Mas a diferença de Sodoma e São Francisco qual é? Sodoma não tinha, quantos crentes não tinha Sodoma? Não tinha nem 10. Deus falou, se tiver 10 em Sodoma, ela não vai ser destruída, porque o crente preserva a cidade. Eu penso que em São Francisco tem mais do que 10 crentes. Eu penso que nessa área tem mais de que 10 crentes que servem ao Senhor. Então, o crente preserva. Lá em Tessalonicenses diz que há um que segura o anticristo, que não deixa o anticristo ser revelado. O que é que segura o anticristo a não ser revelado? A igreja. Enquanto a igreja está aqui, o inimigo não pode tomar conta desse mundo. Então, Jesus diz assim, vocês são o sal da terra, vocês são aqueles que devem preservar, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada. Ou seja, quando o crente não é sal, quando o crente não vive como crente, Jesus está dizendo, não serve para nada. Presta atenção nisso, irmãos. Quando o crente não vive como crente, não serve para nada, exceto para ser pisado pelos homens. Aí depois Jesus diz assim, vocês são o quê? A luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. O que quer dizer isso? Eu sou crente, mas ninguém precisa de saber. Eu sou crente, mas é só entre eu e Deus. Na escola ninguém precisa de saber que eu sou crente. No meu trabalho ninguém precisa de saber sobre que eu sou crente. A minha patroa não precisa de saber que eu sou crente. As pessoas que eu pego na minha limusine não precisam de saber que eu sou crente. Jesus está dizendo, não tem isso. Não pode ser luz e estar escondido. Jesus continua dizendo assim, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Então Jesus está falando, não tem esse negócio de dizer eu sou crente na camuflada. Eu sou crente escondido. Não, quem é crente tem que viver como crente, todo mundo tem que saber que você é crente. No teu trabalho, na tua casa, quando entra, e eu falo isso que eu sei que tem muita gente que dirige carro, quando entra no teu carro, a primeira música que vai ouvir é uma música talvez cristã, é um versículo de Jesus, aonde quer que você esteja, no seu trabalho, aonde quer que as pessoas entrem e ela entre em contato com você, ela tem que saber que você é crente. Sabe por que muitas pessoas não gostam de dizer que são crentes? Não é porque elas querem respeitar os outros, é porque elas não têm testemunho de crente. Porque quem tem testemunho de crente não tem vergonha de dizer que é crente. Amém, irmãos? Aí ele continua dizendo assim, ao contrário, coloque-se no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão em casa. Aí Jesus diz assim, olha o que Jesus diz, assim brilhe, lá o verso 14, 15, assim brilhe a luz de vocês na igreja. É isso que diz? Assim brilhe a luz de você diante dos homens, lá fora. Brilhe a luz de vocês no dia a dia, para que ouçam o que vocês estão falando. É isso que diz? Não, para que vejam as vossas boas obras. Vejam a maneira que você vive e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Verso 20, olha o verso 20. Jesus continua dizendo assim, pois eu lhes digo, que se a justiça de vocês não for muito, eu amo a NVI, porque ela diz assim, não for o quê? Pouco superior, muito superior. O no original diz, é ceder.